monásticas da Igreja Católica, a decadência na época da Reforma, né, e o renascimento hoje no seio do protestantismo, da volta do monasticismo. Então, como nós vimos aqui na última aula, na última apostila, né, o monasticismo é uma coisa que começou no início do século III, dentro do cristianismo. Começou com um homem, né, o Antão do deserto, ou outros semelhantes a ele, mas o mais conhecido ficou sendo ele. Ele é um homem que foge para o deserto, naquela época, revoltado, entristecido com a situação da sociedade e da igreja. Ele vai para o deserto fazer um retiro espiritual permanente, lutar contra Satanás e contra as paixões da sua carne. Quando ele retira para o deserto, algumas pessoas acabam procurando ele, querendo entender porque ele estava fazendo aquilo e aprender com ele, entendendo que ele era também um homem sábio. E nisso se forma uma comunidade de eremitas em volta dele. Esse negócio foi sendo estruturado, e através de Bento de Núrcia, né, surgiu a regra beneditina e os mosteiros. Os mosteiros seguem a regra beneditina. Né? Então essa foi a história do monasticismo. Ele teve uma grande importância na história, tanto na história da civilização como na história da igreja cristã. Você sabe, foram os monges que desenvolveram as técnicas agrárias, a questão de se fazer vinho, né? Grandes, como é que chama o negócio que se faz vinho? Aldega, né? Lá, são de mosteiros. Agricultura, a pecuária, eles criaram muitas técnicas, né? Você sabe até aquele Mendel que descobriu a questão da genética, ele era também um monge, e eles tiveram uma contribuição muito importante, especialmente para nós evangélicos, na compilação dos textos sagrados. Foi através deles que a Bíblia chegou às nossas mãos. Eles compilavam não só a Bíblia, como também todos os documentos antigos, né, da Antiguidade Clássica, eles que preservaram isso na época onde os bárbaros ali invadiram o Império Romano, destruíram tudo, acabou com tudo, não sobrou nada, e os monges preservaram esse acervo e trouxeram até a nossa época. Essa é a importância deles para a história. Falamos também que logo no início o monasticismo, né, a regra beneditina, já veio para fazer uma moralização, porque existia também muitos monges preguiçosos. Às vezes a gente vê na televisão alguns filmes que tratam da vida monástica, sempre tem um monge gordo, tem uma preguiça, dentro dos mosteiros havia depravações, né, nepotismo, né, pessoas dando cargo para parentes, para coisa do tipo. Então, houve sempre também corrupção, porque onde tem ser humano sempre tem corrupção. E uma coisa importante é que na Idade Média, então, os mosteiros acabaram entrando numa corrupção muito grande, generalizada, né? Especialmente no início do século XII. E nessa época aconteceu um movimento, né, num lugar chamado Cluny, onde se formou a chamada Abadia de Cluny. E até então, cada mosteiro era independente, tinha ali o seu abade, e o abade tomava conta daquele mosteiro e não se tinha uma rede de mosteiros, no caso, como autoridade sobre os outros. Em Cluny, né, o abade de Cluny, ele tentou viver a regra dos beneditinos, mas a questão é que os mosteiros que foram sendo reproduzidos a partir da experiência dele, daquele mosteiro, ficavam submissos àquele abade. Então tinha-se um líder sobre vários mosteiros e esse cara respondia diretamente ao Papa. Então a ideia de ter alguém que lidera um grupo da igreja, né, no mundo. Então em Cluny a gente teve isso. Logo naquela época várias pessoas, a fama dos mosteiros era muito grande, eram muito respeitados. Então por isso as pessoas faziam grandes doações para os mosteiros em dinheiro. Doavam também terra, né, as propriedades, a pessoa morria e deixava tudo para os mosteiros. Então os mosteiros foram se tornando cada vez mais ricos naquela época. E como tinha-se ali uma autoridade centralizada, foi algo que começou a gerar e a manipular muito poder na Idade Média. Os mosteiros ganharam grande poder. Tinham influência na igreja, influência na sociedade. Foi se tornando uma instituição muito poderosa naquele tempo da Idade Média. Antes da gente aprofundar um pouco, até ler um texto, um pequeno texto. Se tivesse com o negócio aí, você acompanharia comigo, escrito por Chiara Lubich. Ela morreu no ano passado. Chiara, ela foi a fundadora do chamado movimento focolar, né, que foi um movimento dentro da Igreja Católica, que surgiu
os focolarinos, né? Surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial. E ela escreveu uma coisa interessante. Ela fala assim, ó: assim como no decorrer dos séculos, especialmente em momentos de crise, de reviravoltas na história, ainda hoje, com os dons dos seus carismas, o Espírito faz com que desabrochem novas correntes espirituais na igreja, suscitando movimentos, comunidades, famílias religiosas, que são, por assim dizer, a encarnação de uma palavra de vida que Jesus quer repetir para a humanidade como remédio para os males do tempo. Então, Chiara, ela defendendo essa tese moderna, né, que cada época da igreja, da história da igreja, especialmente nas épocas de crise, como se Deus derramasse o derramamento contínuo do Espírito Santo, né, suscita, levanta, faz desabrochar novas formas de se desenvolver o ministério da igreja. Aí ele diz que aí surgem os movimentos, as comunidades, né, aquilo que vem como uma resposta à necessidade daquela época. E talvez a história da igreja tenha sido exatamente isso mesmo. Quando uma instituição entra em crise, ela se torna irrelevante, né, no mundo que ela está vivendo, parece que Deus ele chama um outro povo, né, ele chama, dentro da igreja, não fora do cristianismo, mas chama-se um novo tipo de pregação, um novo tipo de vivência para fazer algo relevante, novos tipos, aliás, para se fazer alguma relevância naquela época. Então, na época que os mosteiros entraram em decadência, né, e teve toda uma crise na vida monástica por causa dessa entrada de dinheiro, dessa corrupção, a própria ordem de Cluny, a abadia de Cluny, já veio, no caso, para fortalecer, para moralizar os mosteiros, mas ela também acabou se corrompendo porque recebeu muita doação. Então os mosteiros se tornaram um local de muita riqueza, né? Alguma coisa de muito poder mesmo que se manipulava, e se tinha ali, como eu estava dizendo, uma autoridade centralizada. Teve-se nessa época muitas confusões. O Papa Gregório, né, Gregório VII, ele tentou fazer uma moralização na igreja. Você que não sabe, foi o Papa Gregório que instituiu o celibato dos padres, né? Isso foi no século XI, né? Esse Papa que o pontificado dele foi curto e ele instituiu que os padres não podiam mais casar, né? Então, na verdade, ele também, a doutrina da transubstanciação, você que sabe teologia, estudou, sabe o que é isso, esse Papa também foi ele que homologou esse negócio no seio da igreja. Então, na verdade, quando ele fez isso, dos padres não poder casar, na verdade ele estava querendo fortalecer mais a igreja como instituição, só que a própria instituição papal também estava passiva de corrupção, né? E quanto mais fortaleceu essa instituição, mais terrível ela foi ficando. Você sabe que a humanidade oscila sempre assim, quando o poder está na mão do povo e vira uma bagunça, eles também lançam, né, a mão do poder na mão do indivíduo, e às vezes aquele indivíduo faz algum bem temporariamente, mas também o poder centralizado na mão do indivíduo também corrompe também, e a coisa fica terrível. Então, por causa dessa corrupção da vida monástica também, o poder do papado se fortaleceu. Então, nessa época, né, no século XI e no século XII, a estrutura, a vida monástica começou a entrar em crise. Né, uma crise de descrédito perante a sociedade e a crise de corrupção. Vocês já viram algumas coisas sobre isso? Eles cavaram em certos mosteiros, acharam corpos de criança dentro de uns jarros. Vocês já viram falar desse negócio? Enterrado ali. É porque dizem que as freiras, né, engravidavam dos abades, abortavam, enterravam por ali. Umas coisas horríveis, né, que aconteceram nessas épocas. Uma coisa terrível. Diz, quando teve uma época que um dos papas mandou se verificar esse negócio do mosteiro e acharam mesmo corpos de criança, ele mandou lacrar, fechar aquele mosteiro ali. Teve um fato assim na história, porque estava assim numa época difícil. Então nessa época começou a surgir novos movimentos monásticos, né? E surgiu aquilo que passou a ser chamada as ordens religiosas da Igreja Católica. Isso nós vamos falar um pouco. O que são as ordens religiosas? Existem vários tipos de ordens religiosas na Igreja Católica. Às vezes você vai falar sobre essas ordens. Tem a ordem dos franciscanos, dominicanos e companhia, né? Existem as chamadas ordens, primeiro tipo de ordem, a chamada ordem monástica, e existem as ordens mendicantes e as ordens militantes. São as três principais.
tipos, os 3 principais tipos de ordens: monásticas, mendicantes, mendigar, né, e militantes. Então, os primeiros tipos de ordens que surgiram no seio da Igreja Católica foram as ordens monásticas. Então, pessoas revoltadas com a forma como aqueles mosteiros estavam organizando, decidiram fazer uma reforma. A ideia era começar novas comunidades monásticas, novos mosteiros, e adaptando a regra à época e militantes. Vamos explicar cada um detalhadamente. Então, primeiro as monásticas. E adaptando a regra à época, né, e aprofundando a espiritualidade mais profunda. A primeira ordem que surgiu nessa época, já existia a ordem dos beneditinos, no caso, todos os mosteiros, no caso, eram beneditinos, seguia a regra de São Bento. Eles não eram unificados, mas cada um tinha. Então, a primeira ordem foi a ordem de Cister, ou do cisterciense. Isso é por causa da cidade onde ela foi instituída. Ele é tido como uma ordem monástica católica reformada, porque ela reformou a ordem beneditina. Então, surgiu na França, né, em 1098, um homem chamado Roberto de Champagne. Ele construiu uma abadia, né, em Moseley, na França, e juntamente com alguns monges, eles começaram uma congregação monástica ali. Essa ordem ficou muito famosa por causa de um homem chamado Bernardo de Claraval. Né, esse aí ficou famoso na filosofia. Quando você fez a filosofia, você vai passar por Bernardo de Claraval. Na verdade, Claravax, né, era um vale onde ele construiu ali um mosteiro. Né, e Claraval, quer dizer, um val claro, ele era a luz daquele vale, alguma coisa assim, né? Então essa ordem do cisterciense ficou muito famosa por causa do Bernardo de Claraval, nessa época. Essa é a primeira, no caso, organizada, diferente dos beneditinos que já tinha. E como o Bernardo, ele era um escritor assim profundo, as pessoas tinham muita admiração por ele, né? Então esse mosteiro fez muito sucesso na época. Nessa época também surgiu uma mulher chamada Hildegarda. Ela era uma abadesa também, né, líder de uma abadia. Agora tem se traduzido livros dessa mulher para português, mas ela foi uma mulher muito sábia da sua época, até os papas iam se aconselhar com ela. Ela escreveu livros na área de botânica, além da questão religiosa, poesia, tratava de astronomia. Né? Então, hoje em dia está se traduzindo para português algumas coisas, ela está em francês ainda. Então, a primeira ordem cisterciense foi muito importante naquela época. Teve também a ordem dos cartuxos, né, que é uma ordem religiosa católica. Ela tentou se voltar àquilo que nós estudamos na primeira aula, aquele do eremitismo. Né? Tentou se voltar àquela questão da peregrinação, do retirar-se da sociedade. Tentou se voltar para aquilo. Essa ordem também surgiu nessa época. E só que essas ordens também, quando os seus fundadores estavam vivos, eles inspiravam muito ou alguns líderes carismáticos que ela tinha, igual o Bernardo de Claraval, Hildegarda e seus fundadores, né? Mas logo que eles morriam, elas também caíam na mesma monotonia da vida das outras. Então surgiram as chamadas ordens mendicantes. Essas ordens mendicantes, interessante, eles têm também um mosteiro, só que aí eles passam a viver mais na sociedade do que no mosteiro. Mendicantes pedintes, alguma coisa assim. Então as ordens mendicantes são frades ou freiras que vivem em conventos. Só que eles não são tão isolados como os monges, tendo por isso o ministério ativo no mundo secular. Então eles dedicam muito à evangelização e à obra de caridade. Sobrevivem das esmolas. As principais ordens mendicantes, vou falar um pouco sobre elas, são os dominicanos, os franciscanos, os agostinianos e os carmelitas. Então a primeira ordem mendicante formada foi a ordem dos franciscanos. Então, tem esse homem, o Francisco de Assis, né, o São Francisco de Assis. Ele não era um homem da igreja, o pai dele era um empresário, um homem rico, né, um comerciante, né, francês. E tem um momento da sua vida que ele decide largar tudo e consagrar sua vida em função dos pobres. Né, tem uma mulher chamada Clara, né, que o acompanha nessa jornada. E ele... Tem até um filme, Irmão Só, Irmã Lu, conta a vida dele, né, de Clara, Francisco e Clara de Assis. É interessante assistir se quiser conhecer um pouco sobre a vida dele. E ele é rejeitado pela sua família, também rejeitado pela igreja, pela essa atitude de largar tudo e passar a servir aos pobres, né? E ele organiza 3 ordens. Primeiro, a ordem
a ordem dos frades menores, né, que são pessoas que imitam o exemplo dele, fazem o voto de pobreza, de castidade e de obediência juntamente com ele. A ordem das clarissas, que são as pessoas que... A mesma coisa, só com o ramo feminino, e seguindo o exemplo da Clara de Assis. E uma outra ordem de franciscanos, que eram pessoas que não precisavam fazer os votos, mas eram simpatizantes do movimento. Então, os franciscanos, vocês já têm alguma ideia, eram um povo muito simples, eles vestiam aquelas roupas bem simples mesmo, rapava a cabeça, põe um tal no pescoço, né, uma letra T do alfabeto grego, tal, equivalente ao T em português. E eram voltados para a mendicância e para ajudar os pobres, principalmente leprosos daquela época. Então, eles construíram os leprosários, né, para se acolher, tratar os leprosos, muito voltado para isso. Essa é a primeira ordem. Logo, nessa época, tinha-se um homem chamado Domingos de Gusmão, né, esse homem, ele faz uma viagem, nessa época da Idade Média, nós estamos aqui no século XII, existiram muitos movimentos chamados heresias medievais. Entre um deles existia aqueles albigenses, né? Também conhecido como cátaros. Esses caras, eles ensinavam uma questão do dualismo, tipo assim, o corpo é mau, o espírito é bom, e era uma heresia muito disseminada. O Papa da época tinha convocado uma cruzada para combater os albigenses, tinha exterminado assim, alguns poderes dele pela violência. Mas estava muito disseminada na Europa, principalmente na França, essa questão dos albigenses naquele período. E o Papa então convocou um grupo de pregadores profissionais, né, líderes da igreja, para tentar converter os albigenses. Tinha lugares que os governantes daqueles locais aderiram à heresia albigense e proibiram o catolicismo em suas terras. Então, São Domingos de Gusmão, nesse Domingo de Gusmão, ele estava em viagem acompanhando o bispo da igreja dele, e ele observou, passou por um local onde a heresia albigense era muito disseminada. E ele viu os pregadores católicos, no caso, tentando converter aquele povo. E ele viu que era irrelevante, que os pregadores católicos vinham vestidos daqueles paramentos todos, aquele discurso difícil, usando latim, uma linguagem filosófica, e o povo, né, você sabe o que ele estava fazendo para eles. Ele estava nem aí para eles. Já os albigenses, eles eram pregadores assim, vestiam igual o povo, falavam a linguagem do povo, e estavam remanhando multidões de seguidores. Então, esse Domingos de Gusmão, ele e seu bispo, nessa viagem, abandonou esse discurso da igreja e começou, primeiro ele conviveu com os albigenses e aprenderam as técnicas deles de evangelismo, de proselitismo. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Ele aprendeu como eles faziam. E ele começou a usar as técnicas que eles usavam para pregar a heresia albigense para se pregar o catolicismo. Né? Usando a mesma linguagem, a mesma técnica. E começou a ter um sucesso muito rápido. Várias pessoas começaram a se converter da heresia albigense à fé católica. Então ele decidiu organizar uma nova ordem para trabalhar dessa metodologia. A função deles era evangelizar, pregar. Ele criou a Ordem dos Pregadores, que mais tarde, depois da sua morte, passou a chamar a Ordem dos Dominicanos. Né? Então, era uma ordem também muito moral, ele teve a aprovação do Papa para ter essa ordem, e a ideia dele era, para se pregar contra a heresia, usar uma metodologia nova de pregação. Essa ordem dele, eles estudavam muito, né? Dedicavam estudo, a questão da apologética, eles estavam preparados para defender, no caso a fé católica, contra a heresia albigense. Interessante que ele era contemporâneo de Francisco de Assis, né? E apesar de ele admirar muito, ele copiou muita coisa daquilo que Francisco fazia com os franciscanos, por isso a ordem dos dominicanos também é uma ordem também mendicante, igual ele, a forma de arrecadar dinheiro, a integridade, aquela coisa toda, mas eles tinham ali uma grande diferença. Porque ele achava, o Francisco de Assis, qualquer pessoa podia ser monge, era uma coisa voltada para o pobre, mas a pessoa tinha que se identificar com o pobre, no sentido até da sua vivência, tinha que ser pobre mesmo. Já os dominicanos, ele achava que a pessoa, para falar em nome de Deus, tinha que ter um preparo. Então a pessoa, apesar de se vestir simples, não se vestia sujo, alguma coisa assim, tipo que os franciscanos faziam. Então eles tinham ali eles travavam muitos debates, né?
Tem até um caso que se contava na Idade Média, tem várias piadinhas, você já viu teve um debate aí, né, entre um franciscano e um dominicano, e eles foram lá fazer um debate teológico, teve uma briga na cidade, ver quem ia ficar, né, aí ninguém vai, confusão, e uma das ordens tinha que ir embora da cidade, né, e confusão doida. Aí o juiz da cidade falou que ia ter um debate teológico. Quem ganhasse o debate podia ficar. Aí os dominicanos pegaram um homem lá, o doutor mais bem preparado da ordem, e colocou, né, o mais preparado. Os franciscanos agora não são lascados. A gente não sabe nada de teologia, a gente sabe ajudar o pobre, essas coisas. Teologia, pegaram a gente do ponto fraco. Né, o que a gente vai fazer? Aí eles decidiram ir embora da cidade secretamente para não passar vergonha no debate. Só que tinha um deles lá que era mais bobo do que os outros. Quem é que vai? Todo mundo caiu fora, né? Ninguém queria ir no debate. Teve um lá que era meio lesado, e o lesado tinha problema na cabeça. Esse frade decidiu ir no debate. Aí todo mundo ele mesmo, ele vai lá, o pessoal esculacha com ele e a gente já vamos embora da cidade. Aí disse que na hora do debate começou uma coisa lá, e o juiz, muito bem, pode começar o debate. Aí o dominicano falou o seguinte: eu vou fazer uma demonstração aqui, né, uma demonstração, ilustração. Tirou uma maçã do bolso e colocou em cima da mesa. Aí o franciscano olhou, se você conhece a história aí, sabe o que é a coisa. O franciscano olhou, tirou um pão que estava no bolso, que dava para os pobres, né? O outro tinha uma maçã e tinha um pão. Colocou um pão em cima da mesa. Aí o dominicano ficou nervoso. Aí o dominicano pegou e fez assim, né? Naquela confusão. Aí aí o franciscano pegou e fez assim, né? Aquela confusão toda lá. Sei que depois aí o dominicano pegou e fez assim. Aí o dominicano fez assim. Aliás, o franciscano fez assim por último, né? O dominicano fez assim, o franciscano assim. Aí o dominicano não aguentou não, se rendeu e foi embora. E chegou lá na hora e falou assim: não tem jeito não, vamos embora. Esse povo franciscano, eles conhecem mais de teologia. Cara, por quê? Cheguei lá, peguei uma maçã para fazer uma demonstração sobre o pecado original. Ele logo já veio com o pão da vida. Colocou em cima da mesa. Aí eu fiquei com medo, falei que só existe um Deus. Aí ele falou que era dois. Eu, dois? Ah, é o Pai e o Filho. Então é três, a Trindade. Aí ele fez assim, quer dizer, os três são um. Eles entendem mais, não dá pra argumentar com eles, não. Vamos embora. Aí volta o franciscano. Daí o pessoal aí, como é que foi? Moleza, os dominicanos é covarde, saiu correndo. Como é que foi o negócio? Primeiro ele tirou uma maçã para comprar o juiz. Aí a única coisa que eu tinha era um pão, peguei e dei pro juiz também um pão. Aí quando ele viu que o juiz estava gostando mais do pão, ele falou que ia ficar o dedo no meu olho. Eu falei, Vitor, enfia os dois. Aí ele, eu punha três, aí então eu tisgando, aí ele pegou e saiu correndo. Pegou e saiu correndo, hein? Saiu correndo e foi embora. Então eles contam que nessa época, né, acontecia muito dessas coisas desse tipo, esses debates, né? Eles reuniam para discutir se mulher ia entrar no céu. Às vezes faziam, as mulheres aqui, ficavam horas e horas argumentando, vai ou não vai, quantos anjos cabem dançando numa ponta do alfinete. Eram discussões desse nível, né? Tem um interessante que eles falavam assim: o que fazer quando um rei é corrupto? Isso é um debate muito grande entre eles. Aí um dos monges, eles envenena, mata, né? Apunhala. Aí eles chegaram à conclusão que tudo era pecado. E eles decidiram então que quando o rei era corrupto, os monges tinham que orar até que o rei morresse. Né? As conclusões que eles chegavam, né? Que na época não tinha deposição, não tinha o cara só saía do poder morrendo, não vencia mandato nem nada, esse é o único jeito, né? Então, coisa desse tipo. Então, surgiram essas ordens, né, dos franciscanos e dos dominicanos, são as primeiras, né, os dominicanos voltados para a pregação, e essas são as chamadas ordens mendicantes. Logo, você sabe, logo após isso, né, na época da Reforma, surgiu a maior ordem que existe no catolicismo até hoje, que é a ordem dos jesuítas. Essa é uma ordem militante e missionária, ela tem um propósito de evangelizar o mundo e ganhar o mundo para o catolicismo. E matou muita gente com as inquisições, né? Os dominicanos também comandavam muito a Inquisição, né? Eles eram, por serem conhecedores da fé, eles queriam interrogar o herege.
Então o cara... E você já sabe que eles pegavam a pessoa... Né? Era pegadinha as perguntas. Que eles queriam condenar alguém, eles condenavam mesmo. Perguntava, tipo, Maria é mãe de Jesus? Se o cara falasse que não, morreu. Né? Porque negando que ela é a mãe de Jesus. Se falasse que sim, morreu também. Era arianismo, né? Porque falava que os arianos falavam que ela era a mãe de Jesus e não era a mãe de Deus, falando que Jesus não é Deus. Então, todos os motivos deles eles faziam o possível, eles argumentavam muito para condenar as pessoas. Nessa época também, além de dentro da igreja, isso aí tem um interesse especial para nós. Além de dentro da igreja ter surgido essas ordens, essas novas ordens, certos grupos fora da igreja, dentro do cristianismo, fora do catolicismo, assim, sem muita ligação com o papado, até resistindo a ele, formaram aqueles movimentos que nós, hoje em dia, chamamos de pré-reformados, ou proto-reformados. Porque eles já são o sinal daquilo que Lutero vai fazer. A diferença é que eles não tiveram, a gente vai ver sobre isso, o mesmo apoio militar que Lutero teve para manter a sua reforma, né? Mas teve essa iniciativa. Um homem muito conhecido, contemporâneo de Francisco de Assis, é chamado Pedro Valdo, dos valdenses. Pedro Valdo, a semelhança de Francisco de Assis, ele também doou todos os seus bens para os pobres, né? Ele viveu também no século XII e XIII, né? no início do século XII, contemporâneo de Francisco de Assis, e ele morava na cidade de Lyon, na França, e ele organizou os chamados Homens Pobres de Lyon. Isso lembra muito com a ordem dos franciscanos mesmo, né? Isso por volta do ano 1174. Ele era um comerciante, largou tudo. E esses homens, que eram chamados pobres de espírito, começaram a fazer também uma obra de pregação e montaram uma rede de pequenos grupos nas cidades. Uma coisa importante de saber da história é que nós temos muita dificuldade de saber quem de fato eram os valdenses e quem de fato eram os albigenses. Porque a gente reconstrói a história deles, eles não têm escritos. A gente reconstrói a história deles a partir dos críticos e de pessoas que saíram do meio deles e converteram ao catolicismo. Então, tipo assim, como é que você constrói a história de uma pessoa ouvindo o seu inimigo? Não é verdade? Não se tem. Então, possivelmente, muito daquilo que se diz dele era calúnia. Outra coisa importante também é que, como esses movimentos estavam nessa época, não tinha tanta informação, existiam muitos valdenses que, na verdade, também eram adeptos da heresia dos albigenses. Então, em alguns locais, isso também acontecia. Mas o fato é que Pedro Valdo, né, ele organizou essa ordem aí dos homens pobres de Lyon, né, e várias comunidades de valdenses, e após a sua morte, esse grupo passou a ser chamado dos valdenses. A princípio, o Papa até apoiou o movimento do Pedro Valdo, mas depois ele proibiu, porque Pedro Valdo passou a traduzir, a vontade dele é traduzir a escritura para a linguagem do povo. Ele contratou, tudo bem, querido? Ele contratou um grupo de pessoas para fazer isso. Né? Isso contrariou a autoridade do Papa e acabou proibindo, e dizia que eles poderiam desenvolver seu trabalho desde que não pregassem. Pedro Valdo não aceitou isso, e eles continuaram pregando e de certa forma, oferecendo a escritura na linguagem do povo. O movimento do Pedro Valdo durou até os nossos dias, né? Na Itália existe a chamada Igreja Valdense, claro, ela aderiu à reforma, então tem características protestantes, não é por ela que se reconstrói como era o movimento original. Mas a ideia é algo que lembra, né, aquilo que foi mesmo franciscano. Eram pessoas, eles abandonavam os seus bens, né, aquela ideia de Jesus, quando envia os discípulos de 2 em 2, eles não podiam levar muitas coisas, além das coisas essenciais, né? E eles saíam pregando o evangelho, distribuindo a Bíblia para aquela região, isso naquela época. Né? Foi um movimento forte disso também. Não é um movimento monástico, porque eles não chegaram a construir mosteiros. Por que não construíram mosteiros? Porque também eram perseguidos pela igreja, também não tinha condição, eles eram um movimento secreto. Né? A semelhança dos valdenses, também, só interessante, né, que o Pedro Valdo, ele organizou a ordem dos os homens pobres de Lyon, a sociedade que ele organizou. Isso foi em 1174. Em 1207, um homem chamado Durand de Huesta,
que era um dos primeiros valdenses, esse homem converteu-se ao catolicismo. Através esse Domingos, lembra aquele Domingos foi que passou a usar o discurso dos albigenses? E parece que esse valdense, ele era do segmento valdense, que também tinha alguma relação com os albigenses. Esse Domingos converteu esse homem ao catolicismo. E esse homem ficou entusiasmado, e ele passou a usar, também, já que o Domingos usava a metrologia dos albigenses para pregar para eles, ele passou a usar a metrologia dos valdenses para pregar para eles também. Né? Então, ele fundou a Ordem dos Católicos Pobres, imitando a Ordem dos Homens Pobres dos Valdenses. Então, uma coisa que a gente vê interessante, é típica do catolicismo, né? Eles sempre usam, quando eles veem que uma religião está dando sucesso, eles adaptam, né, algumas coisas do discurso, não sem abandonar as suas crenças, algumas práticas, né, daquela religião que está crescendo, para arrebanhar fiéis. No Brasil a gente assiste muito disso. Né? Você lembra o movimento com o exílio com o pentecostalismo crescia no Brasil? Né? Eles então passaram, né, a criar esse movimento carismático todo, que é até... Tem que ficar ali no meio, né? Até... Te filmando, querido. até as músicas, tudo... Todo o discurso evangélico, você liga, você passa nesses canais católicos aí, né? Se você for rádio, você... De vez em quando você liga no rádio, que eu já liguei viajando assim, você vai numa rádio lá, alguém pregando, você vai assim, igreja evangélica aí. Aí depois você vê o cara, mas Maria, assim, aí entrou pro ralo. Você vê que não era coisa evangélica, né? Já aconteceu com a gente. Então, ele sempre tem essa técnica de adaptar o discurso para atrair as pessoas, né? Passa a usar aquele discurso sem negar os seus dogmas para atrair pessoas. Isso tem dado sucesso. Né? Eles têm tido êxito nisso. Também, na nossa época, também, você sabe, né, o senhor Macedo e as igrejas neopentecostais também têm um discurso muito parecido com o próprio baixo espiritismo, né, para atrair também seguidores desse segmento. Você vê na televisão aquele negócio da sessão do descarrego, vocês já viram essas coisas, né? O Dana Arruda, desencapetamento. Então, não sei o que é isso. Talvez pra gente, né, que tem alguma formação, que tem crente besta também, que se identifica com isso também. Mas pra gente que tem alguma informação, não tem sentido. Mas para um povo brasileiro, que tem uma mentalidade formada na superstição, né, que já aprendeu isso, é um ponto de contato, né, para se pregar, né, se fazer alguma coisa assim, uma imitação. Então, isso acontece dessa época. O John Wycliffe, o outro pré-reformador, ele organizou a Ordem dos Pregadores Pobres, ou a Ordem dos Padres Pobres, que ficou sendo chamada de Lollardos. Não se sabe por que direito desse nome. Né? Eles pregaram na Inglaterra, no século XIV, né? Seguindo o trabalho do Wycliffe há muito tempo, a gente nem sabe quando foi que isso acabou. Também nunca construíram um mosteiro, porque também agiam na clandestinidade. Mas se pregava aquilo que a gente chama da Bíblia mesmo, né? A principal doutrina do Wycliffe era a chamada a doutrina da Igreja dos Santos. Sabe que ele foi o percussor dessa ideia. O que é a Igreja dos Santos? A igreja que Jesus fundou, na verdade, são os santos. Que eles se creem, têm a fé nele. E não é a instituição católica. Né? A instituição ligada ao Papa, a hierarquia. Então, o Papa e os bispos e os padres se tornaram dispensáveis. Então, o Wycliffe achava que cada pessoa se reunisse um grupo de pessoas, escolhesse aquele cara podia celebrar a Santa Ceia e ministrar o batismo. Não teria nada demais, porque na igreja seria assim, em tese, todo mundo era igual. Quando alguém assumiu algum cargo, era simplesmente para servir o outro, e não tinha muita função. O Wycliffe é o percussor dessa ideia. E os pregadores pobres, espalhados por muitos locais. O Wycliffe também advogava, né, o fim das terras dos mosteiros, ele achava que elas tinham que ser doadas aos pobres. Na Inglaterra, já no século XIV, o Wycliffe falava isso. Nessa época, quando essas ordens monásticas começaram a surgir, no século XIII, na verdade 1215, o Papa convocou o chamado Concílio de Latrão, o quarto Concílio de Latrão, cidade de Latrão. Esse concílio tinha um propósito de combater os albigenses, mas também de se criar uma norma por causa desse tanto de monges que existia, de mosteiros surgindo para todo lado, e não se sabia se o mosteiro era autêntico ou não. Né? Porque chegava igual, tinha a ordem dos pregadores pobres, o cara não sabe, dos valdenses, o cara não sabia se esse era católico, que era aquilo. Então eles nomearam nessa época algumas ordens.
criou a ordem dos beneditinos, agostinianos, e falaram que só podia ter essas ordens, todos os moceiros tinham que entrar para uma ordem, e a partir desse momento não se pode, na Igreja Católica, criar mais nenhuma ordem religiosa, né, a partir do Concílio de Latrão. Claro que surgiram ordens depois, né? Surgiu uma ordem, o cara organizou, o negócio estava crescendo, o Papa era contra, mas crescia demais, aí não pode vencer, junta a eles. Igual o caso, por exemplo, da Ordem dos Jesuítas. Né? Surgiu na época da Reforma, mas em tese era proibida, que não se podia criar mais ordens religiosas nessa época. Né? E quando surgiu isso, então, várias ordens foram organizadas. Tem a Ordem dos Agostinianos, segue a metodologia de Santo Agostinho, mas Santo Agostinho nunca fundou a ordem. Surgiu nessa época, eles organizaram ali uma lei, falaram assim, vocês vai ser agostiniano. Surgiu os carmelitas, esses grupos todos aí, que tem inúmeras ordens que tem no catolicismo, né? Organizou-se nessa época, falou, só pode ser essas agora, a partir de agora não pode ter novas ordens no seio do catolicismo. Então, essa foi a história, né, do surgimento das ordens. Agora vamos ver um pouco da nossa visão, até mesmo o que você é evangélico, nós aqui todos da tradição, dentro da tradição protestante, o que aconteceu na época da Reforma que se aboliu as ordens religiosas. Então aconteceu várias coisas. A partir do século, desde o século XIII, o monasticismo estava entrando em crise já, a crise moral. E antes desse tempo, o monasticismo tinha uma importância muito grande no seio do cristianismo, mas na Reforma, os reformadores foram críticos ao monasticismo. Então vamos ver, né, primeiro, cada reformador, o que eles falavam do monasticismo. Primeiro, o pré-reformador John Wycliffe. Então, John Wycliffe, ele escreveu contra as ordens monásticas. Ele as chamava de seitas. Ele nem falava ordem monástica, falava as seitas. Então, quando nos escreve de Wycliffe, seitas são as ordens monásticas. Ele afirmou que o papado era imperialista e suportado pelas seitas, que serviam aos domínios do Papa sobre as nações daquele tempo. Dizia que a igreja não necessitava das seitas, e que eram suficientes os ensinos dos 3 primeiros séculos de existência da igreja. Defendia que as ordens monásticas não eram não tinha base bíblica e deveriam ser abolidas e as suas propriedades dadas para os pobres. Então Wycliffe, ele era radicalmente contra. Ele achava que era uma forma, né, do Papa se manter, e que isso não tinha base bíblica, e se não tinha base bíblica tinha que ser acabado e as propriedades que eles tinham que ser doadas aos pobres. Então, a primeira crítica ao monasticismo dentro do protestantismo já vem do próprio Wycliffe. Lutero é interessante, porque Lutero, ele foi, vocês já viram o filme do Lutero aí, espero que tenha visto, né? Quando ele tem a sua experiência religiosa, questão daquele raio lá, que ele convoca a voz de Cristo para salvá-lo, né? Ele entra para o mosteiro, agostiniano. E ele se torna um monge profundamente rigoroso com as formas da vida monástica. E você sabe, tinha-se aquela ideia na época de que a salvação vinha pela penitência. Eu já até expliquei isso aqui, não sei se vocês já ouviram isso, estudar isso na teologia sistemática, quando trata do arrependimento. A palavra arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra, no latim, a palavra arrependimento tem a ver com penitência. E na época a Bíblia que existia era a Bíblia em latim, a Vulgata Latina. Não tinha um texto original, uma Bíblia baseada no texto original grego ainda disponível. E a ideia de penitência, apesar da raiz latina e arrependimento, era da ideia de o que é penitência. Fulano está fazendo penitência. O que é? Alguém que subiu uma escadaria de joelho, né, deu uma chicotada nas costas, flagelou, rezou. Até quem é católico sabe, você vai confessar lá, aí o padre, sua penitência, vai dar 50 Ave Maria, trocentos Pai Nosso aí, você está... Tem a penitência. E Lutero, ele tinha esse problema, então ele procurou a salvação e a paz com Deus pelo caminho da penitência. Ele diz que se um católico pudesse ser salvo, seguindo os preceitos da vida monástica, foi o que ele seria. Porque ele seguiu radicalmente a penitência, né? No filme até mostra ele limpando o chão, o cara, o chefe da ordem falou, para de cegar o chão, porque os outros monges, quando não conseguem competir com você, né, o seu lado fica sempre mais claro do que os outros, né? Ele era muito rigoroso. E o interessante é que ele não tinha paz dentro do seu coração, seguindo aquelas normas da ordem agostiniana. Ele não tinha paz mesmo, ele era muito perturbado.
Ele entendia que Satanás estava atormentando ele. E que ele entendia que ele... Você lembra quando ele vai celebrar a missa, que ele treme, derruba o cálice, né? Ele não tem coragem, ele fala, não sou digno, eu vou segurar um negócio desse, sendo que eu sou um pecador. E ele se penitenciava, se flagelava, repreendia o diabo, os exorcismos, fazia aqueles rituais todos, aquelas rezas dos monges todos, e nada disso tinha efeito na vida dele. Então ele tem sua conversão. Quando o chefe da ordem vai tentar consolar, né, uma das versões conta isso, e o homem fala para ele que ele, do credo, né, creio na remissão dos pecados. E ele passa a estudar os escritos de Agostinho e também os escritos de Paulo, e chega à doutrina da justificação pela fé, pela graça mediante a fé. Então, na visão de Lutero, o monasticismo estava associado a essa forma de salvação baseada na penitência antiga. Né? De imediato, ele não abandona a ordem monástica, ele tenta reformar esse estilo de vida, mas a história dele é interessante. Eu escrevi aqui, ó. Apesar de ter sido monge agostiniano, Lutero incluiu a vida monástica entre os temas que deveriam ser objeto de ampla reforma doutrinária e disciplinar. Com todo o seu rigor monástico, Lutero não sentia paz, e o senso de pecado acompanhava-o em toda parte. No seu exílio, né, quando ele foi exilado, Lutero lançou um livro contra os votos religiosos, que conquistou para a causa luterana um grande número de monges e monjas. Os agostinianos de Wittenberg dissolveram a ordem e abandonaram os conventos. Então Lutero, ele começou a pregar contra o monasticismo. Para ele, isso era uma religião, uma nova religião oferecendo uma nova alternativa de salvação. Né? Para ele estava associado às penitências, aquelas coisas assim. Então, ele abandonou. Em 3 de julho de 1525, né, ele casou com a ex-freira, que também as freiras abandonaram o hábito também. Ele até falou que começou a criticar o celibato, falando que isso era uma loucura, né, a questão do voto do celibato, e desobrigou. As pessoas fecharam as ordens. Várias ordens foram fechadas até sob a influência de Lutero. Falando que o celibato era uma bobagem. O homem tinha aquela questão do pecado relacionado à carne, né? Ele falou que ele negou isso, falou que a vocação para ser marido não era diferente da vocação religiosa. Então ele casa com a ex-freira, a Catarina von Bora, que também era uma teóloga, escreveu também, né? E depois de deixar, em 2 de outubro do ano anterior, o hábito dos monges agostinianos, que vestiu durante 19 anos. Então Lutero deixou o hábito e aconselhou todos os monges a fazer o mesmo. Então teve, na época da reforma luterana, veja bem, o monasticismo estava associado a essas penitências. Então Lutero abandonou. Zwinglio, que é, no caso, o pai da reforma que nós da Igreja Presbiteriana seguimos, seguido por Calvino, ele condenou também o celibato. Ele era padre, também procurou uma mulher, casou, e segundo os seus ensinamentos, ele mandou na Suíça que se fechasse todos os mosteiros. Seguindo o mesmo princípio, né? Eles oferecem uma falsa salvação por flagelação, coisa do tipo. Então a briga, né, da reforma com os mosteiros originalmente era uma briga pela questão da salvação. Mas também tinha uma outra questão muito importante. Lembra que nós falamos que os mosteiros eram donos de grandes propriedades de terra? Então os nobres, aqueles barões que apoiavam a reforma, também queriam as terras da igreja. Isso aconteceu na Alemanha e mais escandaloso foi na Inglaterra. Você lembra que o Wycliffe já dizia que as terras dos mosteiros tinham que ser dadas para os pobres? Na verdade, na Inglaterra, ela foi dada para os nobres. Né? Eles tiraram a terra da igreja e ficou com os ricos. Os pobres ficou... Essa questão de terra sempre foi complicada, a questão de distribuição para os pobres. Não se deram para os pobres. Mas na Inglaterra, o rei Henrique VIII aboliu todos os mosteiros, proibiu a vida monástica, extirpou da Inglaterra aqui e confiscou todas as propriedades monásticas e deu para os nobres da Inglaterra, né, para os barões, aquela turma toda. Então, desse segmento, você está vendo que os 3 principais grupos da reforma, no caso, 6 locais, a Alemanha com Lutero, a Suíça com Zwinglio e a Inglaterra com o rei Henrique VIII, acabou, né, extirpou a ordem monástica, acabou com o monasticismo. Né? Então, essa é a ideia. Para os reformadores, então, o que era o monasticismo? Que é também a visão, talvez, da maioria dos protestantes. Então, olha lá. Olha o telefone aí.
Tango. Então, gente, os 4 pontos, você pode memorizar aí, que para a reforma abandonar a vida monástica. Primeiro, né, são as razões teológicas. Primeiro, a vida monástica representava um tipo de cristianismo estranho à Escritura ao identificar o mal como material. O cara tinha que fugir do mundo. Seguindo a visão bíblica, a pessoa tem que ir para o mundo, ser o sal da terra, a luz do mundo, uma coisa desse tipo. Então, na visão deles, o monasticismo era o sal no saleiro. O cara fugia do mundo. Então, é contrário à própria ideia de ser cristão. Esse é o primeiro argumento da reforma. O segundo, a intensa meditação e isolamento são incapazes de tirar o pecado que jaz no coração do homem. Esse negócio do cara ficar isolado da sociedade, meditando para combater o pecado, isso não tem efeito, isso é uma bobagem. Tem até um caso interessante na Bíblia, né? Você lembra quando aquele Ló, quando destrói Sodoma e Gomorra, e Ló fala assim, vou procurar outra cidade, não vamos para outra cidade não, porque na outra cidade o povo também é corrupto. E a gente vai lá, vai acontecer de novo a mesma coisa, vai ser problema. Vamos morar sozinho na caverna com a família dele. Você lembra desse fato, da história de Gênesis? O que acontece quando Ló vai para a caverna? As filhas dele o embriagam ele e têm relação com ele. Né? Então, a ideia não adianta. Os reformadores disseram, cara, não adianta fugir do mundo. O mundo está aí mesmo, é corrupto, mas não é fugindo, porque você vai fugir e vai levar o problema dentro de você para os mosteiros. Então, essa foi a segunda crítica. A terceira, as penitências são sacrifícios inúteis, os quais podem ter aparência de piedade, mas estabelecem uma religião humana de salvação pelas obras, pela privação e pelo sofrimento. Então, essas são as 3 principais, e a quarta é a questão das terras, né, que deveriam ser doadas para os pobres, na verdade quem pegou foram os nobres. Então, com isso, o protestantismo então negou completamente a vida monástica. Claro assim, talvez seja a visão nossa também. Qual horas são aí, por favor, aí, querido? 8h40 até 11, né? Hoje é até 9? O intervalo, tá. Tem um cafezinho até 9. Até 10h30 eu termino, tá? Então, primeiramente, tem a visão da reforma sobre o assunto, que talvez seja a visão da gente aqui. Esse negócio tem esse problema, e de fato, se você for conviver hoje com alguém do mosteiro dentro da tradição católica romana, é exatamente isso. O que eles ensinam? Salvação pelas obras, né, penitência e outros tipos de bobagem desse tipo. Não é uma coisa totalmente relevante. Então, o protestantismo colocou uma lente sobre isso e condenou, acabou, extirpou com as ordens monásticas no seu território. Logo em seguida, por causa da secularização, veio o iluminismo, né, e outros acontecimentos, outras mudanças aconteceram no pensamento da Europa. Todo mundo começou a ter o mesmo discurso, tipo assim, o monge era um cara retrógrado, atrasado, conservador, pensamento antiquado, uma pessoa atrasada que não traz desenvolvimento para a civilização. E a própria... lembra que na Idade Média os mosteiros eram donos de toda a educação e ensino. Mas nessa época surgiram as universidades, surgiram outras formas do cara servir a Deus sem precisar, mesmo a pessoa tinha vocação religiosa, não precisa entrar no mosteiro, alguma coisa desse tipo. Então, a vida monástica entrou em decadência, né, no século XVI. Desde o século XIII, século XVI, coroou isso e tudo. No século XX, elas já estavam na crise definitiva. Alguma coisa importante que a gente poderia, hoje em dia, talvez os reformadores negligenciaram. A primeira delas, né, os pontos positivos do monasticismo, talvez os reformadores tenham negligenciado. Primeiro, a herança histórica dos mosteiros na compilação dos textos clássicos e sagrados. Aparentemente, né, que quem copiou a Bíblia foram os mosteiros, e Lutero achou a Bíblia onde? No mosteiro. Ele traduziu a Bíblia, inclusive, para o alemão dentro de um mosteiro também, usando a documentação de um mosteiro que ele tinha acesso. Eles esqueceram-se disso. Né? Então, eles esqueceram do lado positivo da coisa. Também, outra coisa importante, a ideia de que existe pessoa chamada, tem um chamado mais para uma vida de oração, de contemplação e de estudo, isso também foi esquecido. Né? Que existe, de fato, pessoas na vida da igreja que têm um chamado para cuidar dos pobres, para pregar, evangelizar, mas, de repente, tem gente
que não está fazendo nada disso, tem um outro tipo de chamado e também é importante. Né? Então eles que acreditam que os monges só ficam rezando, só orando, isso aí é bobagem. De repente alguém tem uma vocação mais voltada mesmo para a oração, né? Isso foi um erro deles também. As obras de caridade, né? Um grupo destinado a fazer aquilo também, a reforma ficou decadente nisso. E a principal perca que a reforma teve ao abandonar o monasticismo foi a questão da estrutura missionária. Né? Se hoje o catolicismo é a religião que é ainda, na questão de números de fiéis, foi porque eles tiveram as ordens religiosas com a estrutura missionária poderosíssima que vieram aqui na América, na colonização, né? E catequizaram, cristianizaram, catoliquizaram os índios aqui da região. Os protestantes da verdade de Calvino teve até alguma coisa, despertou um pouquinho para missões, mas vocês sabem que no protestantismo, só no século 17 e 18 que a turma fala assim, e missões. Né? A gente tem, e você sabe interessante, quando começa a surgir as missões modernas, surgiu aquela ideia, muitas pessoas dentro da igreja falavam, não, missões era só para a época do Novo Testamento. Muita gente dentro da igreja falava isso ainda. Enquanto isso, os católicos, sabe, alcançava índio para lá, pegava outro para o outro lado, né? As ordens estavam fazendo. Então, quando o protestantismo também abandonou o monasticismo, ele perdeu também essa estrutura missionária. A estrutura protestante era muito mais paroquial e didática, né? Pegava uma igreja e tomava conta. Eles abandonaram isso. Então, ao mesmo tempo que eles tinham razão em rejeitar o monasticismo, eles também falharam em reconhecer também os pontos positivos da vida monástica. Mas não é uma crítica também a eles, porque, de fato, Lutero, somente que viveu naquele contexto de monge, imagine que é uma situação muito triste. Né? Uma pessoa se flagelando. E Lutero dizia assim, dois tipos de gente. Tem aquele cara que está ali sofrendo, e ele igual eu, não tem paz. Aquele não satisfaz ele, ele sabe que ele não tem a salvação, sabe que está perdido. Ele fala que esse cara é o melhor. O pior é aquele que está fazendo aquelas coisas e acha que está bem. Né? Acha que aquele hábito, aquele chicotado, aquele negócio vai dar uma paz para o coração dele. Então, era uma coisa muito triste. E por isso que na reforma eles abandonaram completamente o monasticismo. Então vamos fazer o nosso intervalo aí, né? Que ele deu 9 horas aí, como é que tá? 10 para as 9. Então, não tem problema, vamos até 10h30. E para que na próxima sessão, nós vamos entrar um pouco, né, sobre a questão do ressurgimento do monasticismo na nossa época, principalmente dentro do protestantismo. Eu pedi que se fizesse uma pesquisa aí, não sei se você lembra disso aí, a turma estava aí na última aula. Alguém fez alguma coisa da pesquisa já? Já entregou? Já entregaram? Pesquisaram sobre Tarzan e a Irmandade Evangélica de Maria. São o quê? São movimentos monásticos contemporâneos. E são a Irmandade Evangélica de Maria protestante e a comunidade Taizé, aí em princípio era protestante também, mas se tornou chamada uma comunidade ecumênica, né? Você tem mais doutrina. Não, não tem nada a ver essa não. Essa tá longe. Essa tá longe. Essa tá longe. Então, espécie de efeito da pesquisa, depois nós vamos debater um pouco sobre isso, né? Sobre essa proposta. Existe já a Irmandade Evangélica de Maria, foi do século XX, né? Depois da Segunda Guerra. No século XXI, já se surgiu um novo movimento, que é chamado hoje o neomonasticismo, que tem uma força talvez maior do que esse do passado.